No final de 2022, um dólar esteve a custar cerca de 432 kwanzas, mas a partir dos finais de maio de 2023, o dólar disparou significativamente e um dólar passou a custar cerca de 710,50 kwanzas. Quais são as razões na base desta desvalorização significativa do kwanza face ao dólar? Fique neste vídeo para saber mais. Olá malta, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malanche e você está a assistir ao Pregão Info. O nosso país Angola tem tido uma correlação negativa relativamente aos impactos que acometem as demais economias globais. A memória mais recente dessa nossa correlação negativa dá-se desde a crise de 2008 que assolou os Estados Unidos da América e o mundo de forma geral. Enquanto, por exemplo, os Estados Unidos da América e a economia global esteve a afundar numa profunda crise em 2008, neste período Angola estava a vivenciar um período de extrema ascensão económica. Ao passo que só a partir de 2014, quando a economia americana e a economia global já estavam a recuperar-se da crise de 2008, é que Angola começou então a entrar em crise. Enquanto o mundo inteiro recuperava-se e entrava num período de extrema expansão económica, o nosso país regredia e entrava para uma profunda crise. Infelizmente, essa correlação negativa do nosso país com o resto do mundo ainda não chegou ao fim. E a correlação mais recente é o facto de o dólar estar a valorizar-se significativamente face ao kwanza, enquanto no resto do mundo o dólar está a desvalorizar-se significativamente. Por exemplo, se compararmos o crescimento do dólar face às principais moedas internacionais, o dólar está a desvalorizar-se significativamente face ao euro, pelo que um dólar está a valer apenas 0,91 euros. E comparando o dólar face ao franco suíço, o dólar está a desvalorizar-se também significativamente, pelo que um dólar está a valer cerca de 0,89 franco suíço. Comparando o dólar face à libra britânica, o dólar novamente está a desvalorizar-se significativamente, dado que um dólar está a valer cerca de 0,78 libras britânicas. Mas a desvalorização do dólar face às principais moedas internacionais não fica apenas por aqui. Se olharmos, por exemplo, para a nossa vizinha África do Sul, não é? O dólar está a desvalorizar-se face ao rand sul-africano, e se olharmos também para o Brasil, o dólar está a desvalorizar-se face ao real brasileiro. Até mesmo o dólar face ao escudo cabo-verdiano está a desvalorizar-se. Entretanto, enquanto o dólar está a desvalorizar-se a nível global, internamente o dólar está a seguir uma posição completamente contrária. Mas quais são as causas dessa valorização significativa do dólar, levando o kwanza a depreciar-se de forma tamanha, se no resto do mundo o dólar está a depreciar-se? Estão na base desta desvalorização significativa do kwanza face ao dólar três essenciais fatores. O primeiro fator, o aumento significativo da dívida pública angolana. Segundo, a queda do preço do petróleo. E terceiro, o impacto das reformas americanas na economia angolana. Vamos começar primeiramente com o aumento da dívida pública angolana. O governo angolano está cada vez mais a aumentar o seu nível de endividamento para conseguir fazer face às suas despesas públicas. Pelo que, em maio de 2023, na apresentação do PAI, o Plano Anual de Endividamento para 2023 de Angola, o governo deu conta que vai captar cerca de 12,97 milhões de dólares, correspondente a 6,62 bilhões de kwanza, para financiar as despesas do Orçamento Geral do Estado de 2023, avaliados em cerca de 20,10 bilhões de kwanzas. Esses 12,97 milhões de dólares, ou 6,62 bilhões de kwanzas, é para fazer a amortização das dívidas sem juros e, segundo o plano de endividamento de 2023 do governo angolano, o valor que se prevê pedir de dívidas é o mesmo valor que o país tem de dívida para pagar neste ano. O valor é de 17,65 milhões de dólares, correspondente a 9 bilhões de kwanzas. Esse valor servirá para
para fazer o pagamento das dívidas, a contar com os juros que o governo tem de pagar até o final deste ano. Ou seja, o governo vai captar dívidas para pagar as dívidas que tem para este ano. Desse valor, 6,6 milhões de dólares, o que corresponde a 3,9 bilhões de kwanzas, serão captados internamente, ao passo que 6,90 milhões de dólares serão captados no exterior. A maior parte desta nossa dívida é dolarizada. Além disso, no plano de endividamento apresentado pelo governo, o governo contempla a emissão de 500 milhões de dólares de eurobonds a nível do mercado internacional. Os eurobonds serão emitidos a uma taxa de 8%. Os eurobonds são títulos representativos de dívidas emitidos por um governo com a finalidade de financiar os seus gastos públicos. São emitidos a nível do mercado internacional e os outros governos podem comprar esses títulos ou esses eurobonds, bem como as demais instituições de investimento. Os eurobonds são emitidos em moedas diferentes que o país emissor usa. Por exemplo, no nosso caso, nós usamos o Kwanza, mas o nosso Eurobond será emitido em dólar. Portanto, como a maior parte das dívidas de Angola são em dólares, significa que Angola precisa de arrecadar mais receitas em dólares, não é? Para que ela consiga fazer face às suas dívidas dolarizadas. Entretanto, todos sabemos, ou pelo menos ficas a saber agora, que os principais meios para a arrecadação de receitas por parte de um governo é por via de cobrança de impostos e taxas e por meio de exportação de bens e serviços. E essa última, ou seja, a exportação, é a única que traz receitas em dólares para o país. O resto só garantem receitas em kwanza. Mas, infelizmente, da gama dos produtos exportados que maior contribuem para a entrada de dólares no país são o setor dos petróleos e o setor dos diamantes. O resto pouco trazem de receitas em dólares para o país. Mas como as principais dívidas do governo angolano estão em dólares, significa que o governo angolano precisa exportar mais esses produtos que são os que mais contribuem para a entrada de dólares no país. Exportando mais, obviamente que vai conseguir ter mais receitas em dólar para fazer face às suas dívidas. Mas esse é o facto que nos vai levar para o segundo ponto, que é a queda do preço do petróleo. O Estado precisa de arrecadar mais dólares e o setor que mais dólares dá ao governo é o setor dos petróleos. Infelizmente, o preço do petróleo está em queda no mercado internacional. Em 2022, o preço do petróleo atingiu os máximos de 105 dólares por barril, mas por hoje o preço caiu e está a custar hoje cerca de 75 dólares por barril. A queda do preço do petróleo deve-se à fraca procura no mercado devido a fatores como as irregularidades, ou seja, os países mais industrializados estão a aumentar a oferta do petróleo, deixando então o preço a cair. E também pelas perspectivas negativas relativamente ao aumento do endurecimento das restrições monetárias globais. Todos esses factos estão a levar à queda do preço do petróleo e a fazê-lo custar mais barato. E o petróleo custando mais barato significa que, exportando a mesma quantidade de petróleo, Angola estará a arrecadar menos receitas em dólar, dado que o preço está em queda. E arrecadando menos receitas em dólar significa que ficará cada vez mais difícil cumprir os seus compromissos, desculpem-me o pleonasmo, das suas dívidas em dólares. Logo, o país passa a demandar por mais receitas em dólar para fazer face às suas dívidas contratadas. Além das dívidas, a nossa economia é maioritariamente dependente das importações. E essas importações não são feitas em kwanzas, é claro. Logo, a demanda pelo dólar passa a ser não apenas para fazer o pagamento das dívidas, mas também para garantir a compra de bens e serviços para o consumo do país. Mas como o Estado está a arrecadar pouco dólar, o BNA restringe a maior parte do dólar em circulação na nossa economia, ou pelo menos o dólar que o Estado consegue arrecadar, para que se possa cumprir as suas obrigações relativamente às dívidas contratadas, a fim de se evitar o aumento do peso dessas dívidas. Com essa restrição, o BNA se priva de vender mais de
divisas em dólares aos bancos comerciais para que, consequentemente, os bancos comerciais possam abastecer a nossa economia, a fim de que as pessoas possam conseguir comprar dólares para importarem mais bens e serviços para o consumo. Está a entrar pouco dólar para o país e o pouco dólar que entra, o governo pega este dólar e privilegia o pagamento das suas dívidas dolarizadas. Mas como na economia, por parte dos bancos comerciais e das famílias, há uma demanda excessiva do dólar para a aquisição de bens e serviços, essa demanda excessiva faz com que haja uma alta supervalorização do dólar face ao Kwanza, já que a demanda passou a ser excessiva e a oferta passou a ser completamente reduzida. Por isso é que, a nível nacional, o dólar está super a valorizar-se face ao Kwanza e a nível internacional o dólar está a depreciar-se face às principais moedas internacionais. Mas as causas dessa significativa desvalorização do Kwanza face ao dólar não ficam apenas por aqui. Portanto, vamos para o terceiro motivo dessa significativa desvalorização do Kwanza face ao dólar, que é o impacto das reformas norte-americanas na economia angolana. Pela primeira vez, o americano está a aprender a conhecer os efeitos de uma taxa de inflação altíssima, bem como a taxa elevada dos juros. E por essa razão está-se a discutir um provável aumento no teto da dívida pública norte-americana, a fim dos Estados Unidos conseguir honrar com os seus compromissos de dívidas e não entrar em um possível default ou incumprimento, numa tradução livre em português. Diferente de Angola, os Estados Unidos têm metas fixas de inflação, de taxas de juros, bem como um limite para o teto da dívida pública, do endividamento, não é, para que o Estado consiga financiar os seus gastos públicos. Quer-se fazer o aumento desse teto para que os Estados Unidos consiga honrar os seus compromissos de pagamento de dívidas que têm durante o ano e não entrar em um default, em um incumprimento do pagamento dessas dívidas. E o atraso na tomada desta decisão está a assustar significativamente o mercado, ou seja, os investidores, dado que um aumento no teto da dívida pública norte-americana pode baixar o rating de crédito das dívidas norte-americanas, como aconteceu em 2011, quando Joe Biden era vice-presidente na administração Obama. Indicadores apontam que o risco de incumprimento das dívidas norte-americanas são os mais elevados desde 2012. A dívida norte-americana já atingiu os 20% sobre o PIB, um fardo muito elevado comparado a qualquer um dos períodos depois da Segunda Guerra Mundial. Os republicanos querem um aumento saudável do limite da dívida pública, ao passo que os democratas querem conter a inflação e devolver a sanidade fiscal à América. Só para referir que em 2004, quando Joe Biden era apenas um senador, já tinha votado contra uma proposta do aumento do limite da dívida pública dos Estados Unidos da América na administração de George Bush. E estas indecisões estão a levar com que os investidores fiquem completamente assustados e, consequentemente, a dívida norte-americana está a desvalorizar significativamente e, como a dívida é em dólar, isto também está a arrastar para baixo o valor do dólar. Portanto, com um dólar mais barato, vai-se precisar de mais dólares para comprar mais coisas. E a contar que está a entrar pouco dólar para o nosso país, o nosso nível de endividamento é altíssimo, temos muitas obrigações a pagar e durante 2023 elas são completamente significativas e por outra nós temos uma necessidade extrema, altíssima, de importação de bens e serviços em dólares. Isto faz com que a demanda pelo dólar aumente e quando a demanda aumenta, os preços disparam de forma significativa. Estas são então as principais razões que estão na base da grande desvalorização do nosso Kwanza face ao dólar. Bem, malta, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar ficar o seu gosto aqui abaixo nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para estar a par de todos os conteúdos que postarmos aqui no nosso canal. Não se esqueça que a principal fonte para materializar os seus investimentos é a sua poupança e a sua capacidade de poupar é do tamanho dos seus sonhos. E quanto melhor você investir, mais próximo você estará da materialização dos seus sonhos. Nós estamos juntos, maltas, e até o próximo vídeo.